Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Obrigado por já estar aí do outro lado, acessando esse canal, nos acompanhando. Nós estamos todos os dias aqui estudando a Bíblia. Nós temos estudado versículo por versículo, o livro de Atos especificamente, mas já estudamos várias cartas. E no canal Minuto Missionário aqui do YouTube tem várias playlists com estudos de várias cartas aqui do Novo Testamento. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos começando o capítulo 27, falando da viagem de Paulo de Cesareia a Creta, uma viagem tempestuosa aqui inicialmente, dos versículos 1 a 12, e eu quero hoje que você me acompanhe aqui na sequência desses estudos. Hoje eu creio que nós vamos falar do versículo 2 até o versículo 9, Atos 27, de 2 a 9. Paulo está então nessa viagem. Lucas registra a viagem de Paulo a Roma como um testemunho ocular. Lucas, ele relata, o livro de Atos foi escrito por Lucas e ele traz um relato. Algumas partes do livro de Atos, resultado da pesquisa que ele faz, e outras ele testemunhando, Ele estava ali. Em alguns momentos, se você for ler Atos, ele coloca-se no meio da história, Então eram cenas, ocasiões em que ele estava presente. E nesta viagem de Paulo a Roma, Lucas estava ali como testemunha ocular. Ele fez parte da caravana que saiu de Cesareia com destino a Roma. Como ele usa, como eu disse, na primeira pessoa do plural, no versículo 1 do capítulo 27 e no versículo 16 do capítulo 28, Lucas está se colocando também, provando que ele estava nessa viagem. Os dois últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos são, portanto, uma espécie de diário de bordo, ou seja, Lucas relatando o que estava acontecendo. Eles viajam em algumas embarcações. Uma leva 276 passageiros e embarcou para Roma. Dentre esses, alguns prisioneiros. E como nós já falamos aqui anteriormente, muitos desses prisioneiros já condenados, alguns à morte, que estavam sendo levados a Roma e seriam usados como vítimas humanas para entreter a população. Nós falamos aqui já, lançado às feras, muito iriam ser expostos a espetáculos também para ser mortos nas espadas dos gladiadores, enfim. Paulo estava ali no meio. Paulo estava indo para se apresentar também em Roma, embora não tivesse sido condenado, e até na concepção dos seus julgadores ali em Cesareia, ele era inocente. A viagem de Cesareia a Malta deu-se em 2 dias, em 2 estágios, melhor dizendo. Foram 2 navios diferentes que viam de Adramítio, que era um porto na África, situado no litoral norte do Mar Egeu, perto de Troade. No capítulo 27, verso 2, fala isso. E depois outro de Alexandria, no Egito, capítulo 27, no versículo 6. O primeiro navio, Adramito, era um cargueiro. A primeira escala da viagem foi para Sidom. E nessa viagem, Paulo encontra novamente o favor do centurião Júlio, que teve a oportunidade de ver alguns amigos, receber assistência deles. Interessante pensar, e Mitchell Henry, comentando isso aqui, ele diz que certamente o centurião estava convencido da inocência de Paulo e da injúria feita contra ele, e tratou Paulo nessa viagem como um amigo, como um erudito, um cavalheiro, um homem que tinha influência no céu. Eles seguem viagem, vão de Sidom, seguiram viagem sob proteção de Chipre, e em virtude de ventos contrários na viagem, atravessando o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, eles chegaram a Mirra, na Lícia. Capítulo 27, versículos 4 e 5 menciona isso. Em Mirra, eles encontraram um navio alexandrino que estava indo para Roma, e todos se transferiram daquele cargueiro adramitino. Eles se transferiram então para essa nova embarcação alexandrina,
que era um navio cargueiro que transportava trigo lá de Alexandria para Roma. Versículo 38, Lucas relata. O Império Egípcio, naquela época, era um dos maiores produtores de grão, e Roma dependia muito dos grãos do Egito, e aí desenvolveu essa rota marítima para abastecer o seu mercado. Então, eles embarcam nesse cargueiro, nesse navio que estava vindo de Alexandria. Os ventos eram contrários. Eles navegavam bem vagarosamente até chegar num local chamado Cínido, no extremo sudoeste da Ásia Menor. E dali eles foram para uma outra localidade chamada Salmona e chegaram a bons portos, perto da cidade de Lazéia, capítulo 27, versículos de 4 a 8. Mitchell Henry diz que, embora aquele fosse um bom porto, não era um destino final deles. Eles estavam em viagem. Ali parecia um lugar bom, mas não era o lugar que eles queriam ficar. E aqui a gente abre um parêntese, né? Eles chegaram num porto bom, mas não era o destino final. E às vezes nós podemos traçar um paralelo nisso aqui e pensar, sejam quais forem as situações agradáveis que possam existir nesse mundo, nós devemos lembrar que nós não estamos em casa e, portanto, é preciso partir, pois pode haver mais perigo onde há mais prazer. Muitas pessoas se apegam tanto às coisas deste mundo, né, e se esquecem que isso aqui não é o destino final. Eu vejo muitos até crentes, cristãos, se apegando tanto às coisas deste mundo, à vida boa deste mundo, e se esquecem que nós temos que partir. Se esquecem que aqui não é o nosso destino final. É tantas pessoas deixando Deus, deixando a igreja, por causa das coisas deste mundo, por causa das estações boas que essa vida coloca. Quando está tudo bem na vida, esfria espiritualmente, esquece da igreja, esquece de Deus, porque está bem. Aqui não é o nosso destino final. Nós não podemos nos apegar nas coisas deste mundo. Precisamos seguir viagem. Nosso destino é o céu. Nada que pode nos deter, nos parar e nos segurar. E eles chegam num porto bom, chegaram num lugar agradável, mas não era o destino final. Eles tinham que seguir viagem. Pode haver muito mais perigo onde há mais prazer. Sabe o que acontece na viagem de Paulo? Eles precisam seguir. O inverno estava se aproximando e a viagem a Roma seria impossível na estação de inverno. Naqueles tempos antigos, era contraindicado navegar em alto mar após 15 de setembro. Seria prudente passar o inverno em algum porto da região. E Paulo, um homem veterano em viagens marítimas, Paulo, conhecendo esses riscos das navegações pelas águas do Mediterrâneo, nesse período do ano, ele aconselha a tripulação a não continuar a viagem, mesmo sendo aquele porto um lugar pouco apropriado para o inverno, capítulo 27, versículos 9 a 10. Mitchell Henry, comentando ainda esse tópico, ele está coberto de razão ao dizer que é melhor ficar seguro em um porto incômodo do que ficar perdido no mar tempestuoso. Eu vou repetir essa frase, pois eu achei ela importante. É melhor ficar seguro num porto. É melhor ficar seguro em um porto incômodo do que ficar perdido em um mar tempestuoso. O centurião, porém, não deu crédito à advertência de Paulo, e por orientação do piloto do navio, ele e a maioria da tripulação, ele resolve prosseguir viagem até Fênice, porto da ilha de Creta, um lugar mais seguro para ali passar o inverno. Sabe, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalização. A segurança de uma viagem depende da obediência da sinalização que é colocada no caminho. Desobedecer é entrar em rota de colisão, é enveredar-se por caminhos de morte. E nós precisamos tirar isso para a nossa vida. Deus dá sinais, Deus fala conosco, Deus nos aconselha, nos orienta pela sua palavra. Mas muitas vezes as pessoas querem seguir a sua própria sabedoria, seu próprio entendimento,
e acabam sofrendo grandes prejuízos por isso. Esteja atento aos sinais, esteja atento àquilo que Deus está mostrando e obedeça e viva aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Pensa nisso. Deus te abençoe grandemente. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar.